programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis recebe a médica Suzana Borba, a fisioterapeuta Ana Teves e a nutricionista Sheila Volchick para falar a respeito das memórias, das lembranças de infância. Lembramos os nossos patrocinadores, a Clínica Dr. Wilson Davis, a Clínica Dr. Bruno Pivato, a Pronto Dente, a Dilu, onde você encontra o melhor, da Uniflex, o Colégio Madre Bárbara, a Fruc Bebidas e as lojas Teva. Sejam bem-vindas mais uma vez ao programa. Eu já estava até com saudade dessas gurias, elas não apareceram ultimamente. E é bacana recebê-las neste espaço, que é o espaço do programa Opinião, para falar a respeito da infância. Ana, tudo bem? Tudo Como é que ótimo. está? Já comecei por ela, gente. Por quê? Porque a Ana propôs o tema. É verdade, eu propus o tema porque eu tenho uma lembrança muito doce da minha infância, assim, desde muito pequena até há pouquíssimo tempo atrás, mas lembranças que trazem memória, assim, família reunida, brincadeira de rua. Eu sou criada numa cidade pequena, cidade interior, então toda a minha infância foi muito solta, né? E eu vejo, de hoje em dia, eu acho que a Suzana vai poder falar mais ainda, né, pelo fato de ser pediatra, como hoje em dia tá presa essa questão de infância, ou é dentro de apartamento, a limitação de espaço para o brincar, né? Então foi essa uma das razões por ter sugerido o tema. Tu brincavas muito na rua, tu disseste. Muito. Me diz uma brincadeira de criança, uma bem preferida tua. Nossa. Dessas de rua. Esconde-esconde. Mas aí não eram 3, 4 crianças. Juntava 15, 20 crianças, que findava a tarde e não se encontrava todo mundo, né? Mas brincadeiras desse tipo, esconde-esconde, pega-pega. Eu estava recordando vindo para cá, né? Na minha casa tem uma descida de grama. A gente sentava em cima do papelão, descia o gramado de papelão. Essas brincadeiras simples, sabe? Mas que hoje em dia a gente quase não vê. Que bacana. Sheila, tu brincavas muito? Muito, muito. Mesmo a minha infância foi toda aqui em Lajeado também, mas a rua onde a gente morava tinham muitas crianças. E aí a gente também acabava juntando todo mundo, e esconde-esconde era uma brincadeira assim que eu sei que durou por muitos anos, assim. E era porque era um encontro, né, de meninos com meninas, enfim, porque era brincadeira que agradava menino e menina. E a gente brincava muito, assim, os pais tinham que chamar a gente quando escurecia para voltar, porque a gente não queria parar de brincar. E como eu tenho 2 irmãos, sempre tinha muita gente, e as minhas brincadeiras também acabavam sendo muito mais na rua, e muito mais brincadeiras, às vezes mais de menina do que brincar de boneca. Brinquei também, né? Tem alguns momentos que a gente brinca, mas eu acabava brincando muito mais dessas brincadeiras assim, mais na rua. E isso era tão bom, né? A gente ter um tempo atrás as crianças tinham muito mais isso, né? De poder, troca, poder brincar na rua, de poder ter brincadeiras também menos sedentárias do que hoje, né? Hoje em dia as crianças estão muito, até pela questão, acho que até também da violência, do medo, né? Que os pais têm. Eles acabam ficando, é mais seguro eles ficarem dentro de casa, né? E acaba se perdendo muita coisa que eu acho que é super importante para a tua formação mais lá na frente, né? A gente conversa, houve agora uma guria que brincou pra caramba. A Suzana deve ter sido arteira, né? Como é que são? Só pode. E é pediatra, ela vai poder nos ajudar bastante, porque acaba fazendo, como a Ana disse, uma associação de como era brincar tempos atrás e hoje, no tipo de brincadeira que as crianças têm, etc. Eu estava ouvindo as meninas falar e estava pensando, as minhas brincadeiras não foram muito diferentes não, só que eu era muito peste. Eu era tão peste que eu me quebrei 5 vezes. Olha só, ganhou de mim. Eu estava sempre quebrada, porque estava sempre subindo em alguma coisa, pulando e estava sempre quebrada. Também eram brincadeiras bem ativas, pelo jeito, né? Muito, não se parava dentro de casa, até porque naquele tempo não tinha essa coisa de televisão e o que tem hoje de programação infantil em televisão tinha, mas muito pouco, né? E então a ideia era brincar sempre na rua, e eu brinquei de tudo, né? Eu brincava de boneca, amava brincar de boneca. Eu tinha boneca que era boneca bebê, que daí eu era mãezinha, e tinha as bonecas mocinhas, que era a Suzy, né? Que eram as Suzys, porque eu não tinha Barbie. Barbie era caríssimo, nem sabia que existia.
Então eu tinha só a Suzy, eu tinha 2 Suzy e nós brincávamos. Antes nós estávamos falando, né? Mas para aí, mas olha bem, o telespectador, ela lembra a Suzy. É bonito, parece uma boneca. E vou fazer aqui, eu vou delatar, eu adoro delatar a Suzana. Tem vários pacientes dela que chamam ela de Bárbara de Suzy. É verdade ou não é? É sim, é verdade. Está delatada já. Tá bom, é fato. Na realidade, essa coisa do Barbie me acompanha há alguns anos mesmo. Eu já disse, eu já estou ficando mais pra tia da Barbie, pra avó da Barbie, mas tudo bem. Mas eu brincava muito de boneca, eu gostava muito de brincar com coisas de menino também. Carrinho de rolimã, né? Assim, bicicleta, que era a coisa mais dos guri, que as meninas não andavam tanto, eu gostava de andar de bicicleta. Gostava dos carrinhos do meu irmão, que ele não deixava eu mexer de jeito nenhum, então eu só mexia quando ele não estava vendo. Então tinha umas coisas assim, o meu irmão não era muito de brincar assim comigo, né? A minha irmã era lá, o meu irmão era aqui, mas quando eu podia brincar, eu brincava. Que bacana. Fazia cabaninha, né? Aquelas coisas de fazer cabaninha na sala. Isso era quando embaixo chovia. da mesa. Era quando chovia, quando não podia ir pra rua. Ou de noite. Mas também, aonde eu morava, que eu venho de uma cidade grande, né? Eu venho de Caxias do Sul, eu sou criada, nascida e criada em Caxias. Mas morava num bairro que não tinha muita... Que era tranquilo. Na realidade, tinha muito mato ao redor da minha casa. Olha só. Eu brincava muito no mato. Eu era muita invenção, a gente inventava coisas assim, o homem invisível, nós tinha que fugir, nós fazíamos caverninhas com os galhos dos matos. Que bacana. Essa coisa não existe mais mesmo hoje, né? Muito pouco. Vocês estão falando de brincadeiras, obviamente eu conheço algumas. Brincar de se esconder, tinha um chamado Polícia Ladrão, que nós brincávamos. É verdade. Tinha uma terrível, que os homens que devem estar nos vendo estão lembrando, que era uma brincadeira chamada Cela. Nós brincávamos, era uma bola que era até meio maldosa, a gente tocava nas costas de alguém, dependendo, aí tinha que parar e todos tocavam nas costas dele. Era bem cruel, essa era uma brincadeira bem comum, principalmente em Porto Alegre, não sei aqui. E também, claro, rolimã, puxar carrinho de lado, soltar pandorga. O que eu soltei de pandorga? E a parte mais divertida das pandorgas era quando elas iam à Bahia. E a Bahia é quando arrebentavam. Provavelmente, eu não lembro direito. Nós emendávamos muitas linhas, porque nós não tínhamos os carretéis assim, novinhos e tal. E arrebentavam, daí iam embora. Isso aí é todo mundo gritando a Bahia. A nossa grande alegria era ir atrás da pandorga e conseguir pegar os pedaços, porque arrebentava tudo. Eram muitas brincadeiras. Tu és de uma cidade que tu diz mais interiorana, tu és de Cruzeiro. Isso. Ali tem morro pra caramba pra brincar e pra descer, né? Muito. Inclusive tu moras mais naquela parte central ali e tal. Exato. Eu moro na subida do morro. E vem cá, e também tem mato próximo, né? Tem aquela... Os fundos da minha casa é puro mato. Até hoje. Que delícia. Até hoje. É muito bonito ali, é lindo, dá pra ver o Taquari, o rio, super bacana. Exato. Ana, as lembranças que tu tens da infância, tu começa falando das brincadeiras e tal, quais mais pontuam, aparecem? Além do esconde-esconde, nós tínhamos o costume de jogar voleibol no final do dia. Ela não tem altura, né, gente, para jogar voleibol. Quase não. Nenhuma das três, aliás. Então, o que nós fazíamos? Ninguém tinha a rede de vôlei, né? Puxávamos o fio de um poste do lado da rua até a árvore do outro lado da rua, né? A hora que passava um carro era aquele furdunço, né? Para, ergue fio, né? Aí conseguimos continuar o jogo. E não precisava nem falar, né? Imagina, calçamento lá, sempre saía alguém todo esfolado de cair no chão. Tinha um menino da nossa rua que tinha um skate, né? Andamos tanto com aquele skate até que o skate estragou e acabou a brincadeira, né? Patinete também. Eu sei que meu pai tinha fabricado um patinete na época que nem tinha para vender ainda. Então o patinete era do bairro inteiro, todo mundo andava no patinete, né? O microfone sem fio, né? Aí pegávamos as caixinhas de Nescau, os potezinhos, fazíamos uma extensão de uma quadra até a outra, íamos conversando. Nossa, tem muita brincadeira simples, assim, e muito divertida que nós fazemos. E a brincadeira mexe muito com a imaginação, né? Ela estava falando com, às vezes... E isso eu acho que é uma coisa que se mantém.
até porque a imaginação não vai, né, deixar de as crianças usarem, às vezes, por mais que elas tenham acesso a brinquedos caríssimos, mega tecnológicos, às vezes elas se divertem mais com uma caixa de leite, brincando, uma caixa vazia de leite, uma garrafa PET, enfim, né? Eu acho que isso é o bacana, assim, tu imaginar, tu criar uma brincadeira, tu te divertir com uma coisa super simples, com caixinha de fósforo, com, né, com tampinha de garrafa, com, né? E mesmo crianças que têm acesso a brincadeiras sofisticadas, a brinquedos mais sofisticados, acabam às vezes se divertindo mais com coisas super simples, né? Agora, uma das coisas que eu achei interessante, que as duas pontuaram, e tu também, Suzana, é o fato de as brincadeiras serem muito sociais, serem muito mais crianças, em grupo. Se brincava muito, não tinha muito essa história de estar jogado no quarto, brincando apenas você com o seu brinquedo. Se socializava brinquedos. Isso é verdade também para ti? Foi uma realidade? Sim, com certeza, até porque a gente tinha poucos brinquedos, né? Ah, sim. O pessoal esquece um pouquinho assim, porque agora é essa profusão de brinquedos que existe, mas naquela época não existia importação livre como existe hoje, que na realidade foi essa profusão de brinquedos veio a partir da liberação da importação, das taxas de importação, que a China começou a entrar com todos esses brinquedos no nosso país. Foi na época do Collor, né? Em 1989, que ele se elegeu, em 1990, que ele começou a liberar, que daí veio carros importados, brinquedos importados, e começou a ter um crescimento em tudo, né? Desde a área tecnológica no país até dos brinquedos. Então, naquela época não tinha, como eu disse antes, Barbie era uma fortuna, era coisa de milionário, né? A Suzana conseguiu lembrar alguma coisa de boa do Collor. Achei muito fantástico. Parabéns, Freddy. E assim, então o que tinha a Suzy, porque eram os brinquedos Estrela, né? Era a marca que tinha, que era uma marca nacional, que na realidade a importação concorreu com a nossa indústria nacional e acabou prejudicando por um lado também. Por um lado trouxe crescimento. Estava pensando nisso. Por outro lado trouxe mais concorrência, a gente teve que se puxar de outras formas, né? Crescer de outras formas, mas algumas coisas saíram prejudicadas. Ter concorrência sempre é bom, porque nos estimula a crescer. Mas aí a questão é que não tínhamos muitos brinquedos, né? O meu irmão tinha uns 3, 4 carrinhos, talvez de ferro. Eu tinha 2 bonecas, mais uma outra boneca que era boneca bebê. E com isso a gente se virava a brincar, né? Então a gente sempre trocava assim com a vizinhança. O meu bairro era um bairro residencial. A gente entrava na casa das vizinhas como se estivesse na casa da gente, né? Então eu entrava direto, assim. E era uma troca. E eu lembro, falar em troca, eu lembro da literal troca de brinquedos. Eu trocava meus brinquedos com outras pessoas. E era muito divertido, porque alguém geralmente ia lesado nas trocas. Certo que sim. Sempre. E é muito bacana, porque os brinquedos, claro, nós socializávamos mais. Eu lembro a bicicleta. Puxa vida, era 500 andando na mesma bicicleta. Tinha que dar uma voltinha e entregar no outro. Exatamente, era a história da voltinha. Isso é maravilhoso, né? Talvez a gente ali se educasse para aprender a ser mais dadivoso, tal, a dividir, né? É verdade. E às vezes nem só a questão assim de troca de brinquedos, de emprestar brinquedos, mas eu acho de tu conviver com mais... Agora se convive, as crianças acabam convivendo dentro da escola. Agora fora, tipo na tua rua, no teu... às vezes moram no mesmo prédio e nem se conhecem. Menos socialização em termos assim, né? Também. Aliás, a gente vê poucas crianças nas ruas. Brincando já não se vê mais. Não se vê, né? Mas... E eu quando vejo me assusto. É mesmo? Eu acho que a violência ainda é muito grande, o risco. Eu acho que os carros são muito velozes, eu acho que os carros passam muito rápido nas ruas. Eles não cuidam se tem criança de bicicleta, se tem criança atravessando a rua. É uma velocidade aqui em Lajeado descabida, né? Para dentro do centro não de teria Lajeado, mais como, né? A 60, 80 por hora. É verdade, então tu não tem como soltar uma criança. A criança só tem noção de velocidade e de aproximação de objeto a partir dos 9 anos de idade. Então, como é que tu vai soltar uma criança de 5, 6 anos na rua sozinha? Antigamente a gente andava, né? Porque passava um carro em cruzeiro.
Só um carro por tarde. E olhe lá. Mas hoje em dia não dá, né? Agora me digam qual era a brincadeira preferida de vocês. Ana, qual era a tua? Tu lembras assim que te marcou? Eu acho que era jogar vôlei com o pessoal.